Você sabia que o Império Romano ainda influencia sua vida em 2025, mesmo que você nunca tenha decorado a tabuada, muito menos estudado história no colégio? Sim, meu caro, cada vez que você paga imposto, pega uma estrada, vota, se estressa com burocracia, assiste um político mentindo na TV ou até quando reclama da economia, você está vivendo consequências diretas de decisões tomadas há 2000 anos por caras usando saia, sandálias e um ego maior que o Google. E se você acha exagero, hoje eu vou te provar, de um jeito simples e engraçado, que Roma nunca acabou de verdade. Ela só atualizou o firmware. Então já deixa o like antes que o Senado romano te apunhale pelas costas. Se inscreve para agradar os deuses antigos e bora para a maior saga da humanidade. Como um vilarejo cheio de tretas virou o maior império da história, entrou em colapso espetacular e mesmo assim ainda manda na nossa economia atual. Pode trazer pipoca. Isso aqui vai ser melhor que série de streaming. 753 a.C., uma pequena vila às margens do rio Tibre dá início a uma das civilizações mais influentes da história, Roma. Toda grande história tem um começo épico. A de Roma tem o começo épico mais esquisito possível. Dois bebês, Rômulo e Remo, são abandonados, criados por uma loba, literalmente, crescem fortes e decidem fundar uma cidade. Essa parte da loba é uma lenda, mas beleza. Então, até aí, tudo indo bem. Até que os brothers brigam por causa de terreno. Mentira! Os dois irmãos discordaram sobre onde fundar uma nova cidade e a briga se intensificou quando Remo zombou da muralha que Rômulo construiu. Rômulo considerou a atitude de Remo um desrespeito. Rômulo queria fundar a cidade no Monte Palatino, enquanto Remo preferia o Monte Aventino. Rômulo mata Remo. E pronto, nasce Roma. Nada representa melhor o futuro de Roma do que essa cena, uma mistura de ambição, orgulho e violência gratuita. Parabéns, Rômulo! Você inaugurou o clima da política mundial pelos próximos 2000 anos. Assim fundada, essa humilde comunidade de pastores e agricultores estava destinada a se tornar um império colossal. Roma tinha muitos inimigos, era fraca e pobre no começo, mas tinha um talento: copiar tudo que funcionava. Roma não foi criada por um único povo, ela era um caldeirão cultural. Então veio a arquitetura dos etruscos, língua dos latinos, costumes sabinos, religião híbrida com influência grega. Essa mistura ajudou Roma a criar uma civilização adaptável, forte e inovadora. Roma era tipo aquela pessoa que nunca faz o trabalho da escola, mas entrega sempre o melhor, porque sabe copiar e ajustar. No início, Roma era uma monarquia, governada por reis. Roma teve 7 reis segundo a tradição, os mais importantes. Destacando aqui, Rômulo criou os primeiros exércitos e o Senado. Criou a primeira divisão da sociedade romana. Patrícios eram a chamada elite social de Roma. Plebeus era o povo comum. Além disso, organizou o exército e o sistema de tribos. Instituiu a famosa tradição de pegar as mulheres sabinas, o que acabou unindo romanos e sabinos numa mesma comunidade. Por que ele é importante de verdade? Mesmo sendo mítico, Rômulo é a personificação da fase inicial violenta, ambiciosa e expansiva da cidade. Representa a fusão entre povos e a construção de instituições que durariam séculos. Já Numa Pompílio foi o pacificador religioso de Roma, ele que organizou a religião romana. Criou a base religiosa, moral e espiritual de Roma. Após um início turbulento, Roma precisava de ordem. Numa entra em cena, um sabino sábio e pacífico. Mas o que o tal de Numa fez? Criou o calendário romano. Ele adicionou os meses de janeiro e fevereiro. Organizou todos os rituais religiosos. Criou muitos dos cargos sacerdotais, flâmines, vestais, pontífices. Instituiu festivais, regras de culto e tradições que guiariam Roma por mais de 1000 anos. Tá, mas então por que ele foi importante para Roma? Numa transformou Roma de um grupo de guerreiros numa sociedade organizada, com valores religiosos e civis. Sem ele, Roma talvez tenha sido só mais uma tribo violenta.
Túlio Hostílio, militarista, expandiu Roma através da guerra e consolidou o poder militar. Se numa era paz e espiritualidade, Túlio Hostílio foi o vamos pra cima que o mundo é nosso. O que Túlio fez? Destruiu Alba Longa, cidade-mãe dos romanos, e absorveu sua população. Fortaleceu o exército e sua disciplina. Centralizou o poder militar em Roma. E por que Túlio é importante? Ele transformou Roma numa potência regional, iniciando a tradição militarista que viraria marca registrada romana. Tarquínio, o Soberbo, tirano que acabou com a monarquia. Importância: sua queda deu origem à República Romana. Tarquínio foi o sétimo e último rei. Apesar de eficaz administrativamente, ficou marcado pela tirania. O que Tarquínio fez? Expandiu ainda mais o território romano. Construiu obras monumentais, como o Templo de Júpiter Capitólio. Governou sem consultar o Senado. Seu filho, Sexto Tarquínio, cometeu um crime contra Lucrécia, uma mulher patrícia. Isso gerou uma revolta massiva liderada por Lúcio Júnior Bruto, resultando em queda do sistema monárquico. Sem a tirania de Tarquínio, Roma talvez nunca tivesse criado o sistema republicano que permitiu sua ascensão global. O último rei, tirano e responsável pela revolução que criou a República. Isso foi em 509 a.C. Os romanos se cansaram dos reis tiranos e criaram algo novo, a República. A ideia era genial. O poder não ficaria nas mãos de um só homem, mas seria dividido entre o Senado, composto pelos nobres patrícios, e as assembleias, onde o povo, os plebeus, tinha voz. Foi um período de expansão incrível. As legiões romanas, com sua disciplina e táticas superiores, marcharam por toda a Península Itálica, conquistando vizinhos e estabelecendo o domínio de Roma. Mas a República Romana não era perfeita. A riqueza das conquistas gerou uma enorme desigualdade. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres, muitas vezes, perdiam suas terras enquanto lutavam nas guerras. Essa tensão social explodiu em conflitos, guerras civis e lutas pelo poder que trouxeram desequilíbrio a Roma. Roma sempre foi famosa pelos seus generais, e foi nesse caos que surgiram líderes ambiciosos como Júlio César. Com suas vitórias espetaculares na Gália, ele se tornou um herói para o povo, mas uma ameaça para o Senado. Sua famosa travessia do rio Rubicão na Península Itálica deu início a mais uma guerra civil, que terminou com ele se tornando ditador. Após cruzar o rio Rubicão com suas legiões em 49 a.C., marcou o início de um conflito contra Pompeu e o Senado. Júlio César venceu e assumiu o controle da República Romana, sendo nomeado ditador. Ele se consolidou ainda mais no poder, tornando-se ditador perpétuo, pouco antes de sua morte em 44 a.C. Um grupo de senadores que o esfaqueou 23 vezes durante uma reunião do Senado na Cúria de Pompeu. A conspiração, liderada por Marco Júnior Bruto e Caio Cássius Longino, foi motivada pelo medo de que César estivesse acumulando poder demais e minando a República Romana. O assassinato de César em 44 a.C. não salvou a República, apenas abriu caminho para seu sobrinho neto, Otaviano. Após derrotar seus rivais, especialmente Marco Antônio e Cleópatra, Otaviano recebeu do Senado o título de Augusto, o primeiro imperador romano. Assim, em 27 a.C., nascia o Império Romano. Começava a Pax Romana, um período de 200 anos de paz e prosperidade sem precedentes. O Império atingiu sua extensão máxima sob o imperador Trajano, indo da Grã-Bretanha ao Egito, de Portugal à Mesopotâmia. Como era a vida nesse vasto império? Para um cidadão romano, a vida girava em torno da cidade. As cidades eram o coração do império, conectadas por uma incrível rede de estradas. Nelas havia fóruns, que eram o centro da vida pública, templos para os deuses, teatros e, claro, os famosos aquedutos, que levavam água fresca para as casas e para os banhos públicos. Os banhos, ou termas, eram centros sociais, onde as pessoas não só se limpavam, mas também faziam negócios, se exercitavam e socializavam. A vida em família era centrada na figura do pater familias, o pai, que tinha autoridade absoluta sobre todos na casa. Era assim que Roma funcionava. A educação romana era valorizada, especialmente para os meninos das famílias ricas, que aprendiam a ler, escrever e estudavam retórica para participar da vida pública. A religião era politeísta, com deuses como Júpiter, Juno e Marte, muitos deles adaptados da mitologia grega. Os romanos eram muito práticos em sua fé, realizando rituais e sacrifícios para garantir o favor dos deuses. Festa romana? Os romanos amavam espetáculos grandiosos, gladiadores, teatros e uma série de locais eram destinados para a galera romana fazer suas festas. O Coliseu em Roma podia receber mais de 50 mil espectadores para assistir a lutas de gladiadores
gladiadores, caças de animais exóticos e até batalhas navais simuladas. No Circo Máximo, corridas de bigas eletrizantes atraíam multidões apaixonadas. Era uma forma de um imperador manter o povo feliz e distraído, a famosa política do pão e circo. Mas o Império Romano, que parecia invencível, começou a enfrentar problemas. No século III, uma série de crises abalou suas fundações. A economia do Império Romano entrou em colapso, com a inflação disparando. As fronteiras eram constantemente atacadas por tribos germânicas e pelo Império Persa. E a política virou um caos, com imperadores sendo assassinados e substituídos em um ritmo acelerador. O imperador Diocleciano tentou salvar a situação, dividindo o império em dois, uma parte ocidental e outra oriental para facilitar a administração. Constantino, mais tarde, mudou a capital para o leste, para uma nova cidade chamada Constantinopla, e se tornou o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, uma religião que havia crescido exponencialmente apesar das perseguições. Essa mudança foi monumental. O cristianismo, antes uma fé perseguida, se tornaria a religião oficial do império. No entanto, as pressões sobre o Império Romano do Ocidente continuaram a aumentar. As invasões bárbaras se intensificaram. Em 410, os visigodos saquearam a própria cidade de Roma. Finalmente, em 476, o último imperador romano do Ocidente, um jovem chamado Rômulo Augustulo, foi deposto por um chefe germânico. Essa data é tradicionalmente vista como o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média na Europa. Já o Império Romano do Oriente, que ficaria conhecido como Império Bizantino, sobreviveria por mais 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Mas a queda de Roma não foi um fim, e sim uma transformação. O legado romano está vivo ao nosso redor, de formas que muitas vezes nem percebemos. Pense no nosso idioma. O português, assim como o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, são línguas latinas, descendentes diretas do latim falado pelos romanos. Muitas palavras em inglês também têm raízes latinas. E o direito? Nossos sistemas legais são profundamente influenciados pelo direito romano. Conceitos como inocente até que se prove o contrário, a ideia de contratos e a própria estrutura dos nossos códigos legais vêm de Roma. A arquitetura também. O uso de arcos, cúpulas e concreto, que permitiu aos romanos construir estruturas monumentais como o Coliseu e o Panteão, continuam a ser elementos fundamentais na construção até hoje. Nossa organização política, com senados e repúblicas, bebe diretamente da fonte romana. O calendário que usamos, o calendário gregoriano, é uma reforma do calendário juliano, criado por Júlio César. Os nomes dos meses, como julho, em homenagem a ele, e agosto, em homenagem ao imperador Augusto, são lembretes diários dessa herança. A engenharia romana, com suas estradas, pontes e aquedutos, estabeleceu um padrão que durou séculos. Nossa organização política, com senados e repúblicas, bebe diretamente da fonte romana. O calendário que usamos, o calendário gregoriano, é uma reforma do calendário juliano, criado por Júlio César. Os nomes dos meses, como julho, em homenagem a ele, e agosto, em homenagem ao imperador Augusto, são lembretes diários dessa herança. A engenharia romana, com suas estradas, pontes e aquedutos, estabeleceu um padrão que durou séculos. Quer saber quais outras coisas foram baseadas no sistema romano? Agora, aí vai a parte que faz você dizer: mano, como assim isso é culpa dos romanos? Sistema jurídico internacional, romano, principalmente através do conceito de jus gentium, direito das gentes, e da influência duradoura dos princípios e estruturas legais romanas na formação dos sistemas de direito civil de grande parte do mundo. Moedas padronizadas, modelo romano. O monopólio estatal sobre a emissão do faz-me rir veio da base de como Roma cuidava de suas moedas, a padronização de pesos e medidas das moedas e a propaganda como símbolo de autoridade, tudo isso veio de Roma. Cidades em quadrantes também era uma parada dos romanos que, por sua vez, pegaram a parada dos gregos. O planejamento de cidades em um padrão de quadrantes é uma característica proeminente no urbanismo romano. Esse modelo, no entanto, foi uma adaptação de conceitos urbanísticos anteriores, nomeadamente o plano hipodâmico grego. Os romanos utilizavam esse sistema, especialmente na fundação de novas colônias e acampamentos militares, castra, por razões de eficiência e organização.
Senado, república, representação política, romano. Todo o sistema político ocidental herdou dos romanos sua dinâmica, até a bagunça. Impostos e dívida pública, romano. Até nisso hoje vemos influência romana. O conceito de cidadão vem de um sistema de direitos e deveres para os habitantes de suas cidades, civitas, que foi fundamental para o desenvolvimento posterior da nossa noção moderna de cidadania. A influência vista na ideia de que o cidadão tem direitos legais, participação política, deveres militares e um vínculo com a coisa pública, res publica. Roma construiu no Império e hoje vemos como esse sistema vigora praticamente em todo canto. O próprio alfabeto que você está lendo, adivinha? Romano. Base para alguns idiomas, como já mencionado, nosso alfabeto veio importado diretamente dos caras de saia. E até o capitalismo moderno se inspira no modelo de comércio mediterrâneo. Ao herdar e desenvolver práticas comerciais e financeiras cruciais, como acúmulo de capital, o uso generalizado de moeda, o surgimento de sistemas bancários e a ascensão de uma classe mercantil como a burguesia. E, claro, a disseminação do cristianismo pela Europa foi imensamente facilitada pela unidade e pelas vias de comunicação do Império Romano. Da pequena vila no Tibre ao império que dominou o mundo conhecido, a história de Roma é uma saga épica de ambição, inovação, conflito e legado. É a história de como uma civilização moldou o mundo em que vivemos hoje, deixando marcas indeléveis em nossa língua, leis, arquitetura e cultura. Olhar para Roma é olhar para as raízes do nosso próprio mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar no tempo conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Até a próxima!